Shalom, meus amigos. Uma boa noite a todos vocês. Iniciemos o estudo da nova porção semanal da Torá, Parashá Lech Lechá. Como é que termina a Parashá anterior? Noah, nos falando do nascimento de Abraão Avinu. Entra no cenário da narrativa da Torá um dos seus grandes protagonistas, Abraão Avinu. Abraão Avinu não foi o primeiro monoteísta do mundo, as pessoas se enganam muito a esse respeito. Adão Rishon já era monoteísta, Matussela já era monoteísta, Noa era monoteísta, os filhos de Noa eram monoteístas. Abraão Avinu foi o primeiro homem a reconhecer pelos seus próprios méritos, através do seu esforço intelectual, que existia um Criador dos mundos, porque Hashem falava com Adão Rishon, Hashem falava com Noa. Mas antes mesmo de Hashem se dirigir a Abraão Avinu já sabia que existia um único Deus. Por isso é que nós dizemos que ele é patriarca do monoteísmo. Mas não que ele tenha sido o primeiro monoteísta do mundo. Mas ele não foi só patriarca do monoteísmo. Ele é o primeiro judeu que andou na face da terra. Ele foi o primeiro homem a cumprir toda a Torá. Mas a Torá só foi entregue a Moshe Rabbeinu, descendente de Abraão Avinu. Noa já conhecia a Torá. Abraão Avinu conheceu Noa e viveu com ele muitos anos. Aprendeu com ele e com seu filho Shem, que é o patriarca do povo judeu, porque nós somos semitas, porque descendemos desse filho de Noa, né? Nós devemos tudo a Abraão Avinu, não só a existência do nosso povo, mas pelo mérito das escolhas e decisões, né, dos grandes desafios que Abraão Avinu venceu. Nós continuamos vivos. Israel vive pelo mérito desse gigante espiritual. E como eu disse, ele e Moshe Rabbeinu dividem o protagonismo da Torá. Basicamente, quase todos os eventos que têm lugar na Torá giram em torno, né, desses dois homens, porque Yitzhak é seu filho, Yaakov Avinu é seu neto. E Abraão deixou a sua terra, instado por Akadosh Baruch Hu. Ele deixou o seu país, seu local de nascimento, deixou a casa de seus pais em direção a uma terra que ele ainda não conhecia. Ele foi atrás do que exatamente? Ele foi atrás do seu tikkun, ele foi atrás da sua missão existencial. E um dos grandes desafios, para não dizer o maior de todos, que cada um de nós tem, é buscar reconhecer, determinar a nossa missão de vida nesse mundo. Afinal de contas, por que a nossa alma é retirada dos mundos espirituais e trazida ao mundo físico? Justamente para realizar um tikkun. Nós estamos aqui para realizar algo. E o que é que nós temos que realizar? Essa é uma resposta que cada um de nós deve buscar, deve insistir, até porque não há como transcender a existência, não há como evoluir espiritualmente se nós não nos colocarmos na marcha desse objetivo existencial. E a Parashá dessa semana, ela nos oferece uma inspiração. Ela não vai dizer qual é a tua missão de vida, mas ela vai te dar um caminho para que você busque essa resposta, para que nós possamos refletir sobre esse tema, a termos um pensamento a esse respeito. E vejam, todos os anos nós fazemos a releitura da Torá, e nós sempre lemos naturalmente o primeiro passuco dessa Parashá. Nós lemos e relemos ano após ano, mas a maioria de nós não lê muito bem, ou lê de forma desatenta. E existe um grande segredo sobre a nossa transformação pessoal e a nossa missão de vida nesse primeiro passuco. Lembre-se, eu não estou aqui para fazer uma descrição pormenorizada da narrativa da Torá. Esse não é meu propósito. Você precisa comprar uma Torá com tradução, se você não sabe ler em hebraico. Você precisa comprar uma Torá, né, com uma tradução que tenha supervisão rabínica, e fazer a leitura da Torá. O que nós estamos buscando aqui é nas escolhas de Abraão Avinu, nas suas decisões, caminho, né, que nos oriente a fazer as nossas próprias escolhas. E o que diz esse primeiro passuco que a gente lê todo ano, mas que não lê adequadamente? Vaiomer Adonai el Avram. Vejam que Avraham ainda não existe. Existe Avram e não existe Sara. Existe Sarai. Os nomes vão ser modificados depois por Akadosh Baruch Hu. Então a Torá nos diz nesse primeiro passuco: Vaiomer Adonai el Avram, lech lecha, me'eretz serra, u'mimelodeterra. E o que significa isso? Qual é a tradução? Vá para você, né, de sua terra, de onde nasceste e da casa do seu pai. Essa é a melhor tradução. E Abraão foi. Nenhum de nós questiona, né? Não há grande controvérsia sobre o que Abraão Avinu fez. Ele seguiu, né, a orientação de Akadosh Baruch Hu. Mas como nós voltamos à leitura desse passuque de uma maneira mais cuidadosa, duas perguntas evidentemente surgem. Em primeiro lugar, o que significa Lech Lechá?
vá para dentro de você. Hashem não está mandando Abraão Avinu sair de Harã, de Ur, Kasdim, não está mandando sair de sua terra, da casa do seu pai. Como é que ele vai para dentro dele mesmo? E a segunda pergunta é, não existe um erro na ordem dos fatores? Primeiro Hashem manda ele sair do país, depois de onde nasceu, ou seja, da sua cidade, e finalmente da casa do seu pai. Mas quando nós viajamos, quando nós vamos a uma outra terra, primeiro nós deixamos a casa em que nós vivemos, depois a cidade, e finalmente, se for esse o caso, atravessamos a fronteira do país. Essa ordem ela não está alterada. Como é que nós devemos compreender isso? Então vamos tentar responder essas duas questões. Porque normalmente aqueles que fazem uma leitura desatenta da Torá não questionam essas duas ideias. E aqui é que está justamente o segredo da nossa missão divina. E eu vou recorrer aos mestres racídicos que nos ensinam que lerá, a ideia de vá para você, a ti mesmo, vá para o tikkun da sua alma, vá para a consciência da sua alma. O que os nossos mestres racídicos estão nos ensinando? Que a primeira jornada de todas é uma jornada em direção à alma. Nós temos que deixar o nosso corpo físico e ouvir a consciência da nossa alma. Não há como partir sem esse primeiro passo. Abraão Avinu já tinha 75 anos de idade quando ele saiu de sua cidade. Vocês vão de convir que era preciso uma coragem muito grande para ouvir a Kadosh Baruch Hu e deixar todo mundo que ele conhecia em direção ao lugar que ele não sabia ainda qual era. Porque Hashem não disse para ele que ele ia para Canaã, apenas disse, né, que ele seria patriarca de grandes nações, que ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, né, mas não disse para onde ele ia. Para você poder tomar uma decisão como essa, é preciso você ouvir a sua alma. Eu já passei por isso quando eu decidi deixar o Brasil e vim para Israel. Ouvi a minha alma, ouvi a alma judia que está aqui no meu cérebro. De modo que é preciso, antes de você iniciar essa jornada espiritual, que você ouça a consciência da sua alma. E para você poder fazer isso, é preciso que você não permita que o seu corpo te distraia. Porque se você ouvir as demandas do seu corpo, você nunca vai tomar a decisão de partir. Nós devemos estar conscientes de que a nossa alma, né, ela está envolvida por muitas capas. E essas capas representam hábitos, representam ideologias, uma forma de pensar que não diz respeito necessariamente à alma, mas uma série de condicionamentos externos. E isso nos ajuda a explicar por que a Torá diz para ele deixar primeiro o país, depois a cidade onde nasceu e finalmente a casa do seu pai. Por quê? Porque esses condicionamentos externos eles são determinados pelo país onde você nasceu, pela cidade onde você vive, onde você nasceu, onde você vive e finalmente pela casa do seu pai. E cada uma delas é mais profunda do que a outra. Qual é a mais superficial? A do país. E a que vem em seguida, da terra onde você vive, a sua cidade. E a mais profunda de todas, qual é? A influência que você recebeu no seu lar, na casa do seu pai. Então, primeiro você faz, né, a transição mais fácil, que é a do país, para poder caminhar na direção da transição mais difícil. Primeiro você ouve a consciência da sua alma e depois você parte em direção à tua missão existencial. É isso que Abraão Avinu e a Torá está nos ensinando de tal modo que se você não fizer isso, você vai sempre ser prisioneiro desses condicionamentos, dos hábitos. Pense, nós que somos brasileiros de todos os hábitos, toda a ideologia que envolve a existência num país como o Brasil, né, e a força que isso tem nas nossas escolhas. É preciso ter a coragem de partir. E Hashem está dizendo a Avram justamente que escute a voz da sua alma e que não se deixe inibir por esses condicionantes externos. Porque, como eu disse antes, nós estamos falando de um homem que vai partir aos 75 anos de idade, e que já havia vencido Nimrod, né?
Abraão Avinu já havia destruído as estátuas da casa de seu pai, já tinha sido colocado por Nimrod na fornalha, na mesma fornalha onde eram forjados os tijolos que foram utilizados para a construção da Torre de Babel. Abraão Avinu havia sobrevivido. Esse homem já havia logrado grande êxito na terra em que vivia. Abraão Avinu já promovia o monoteísmo. Quando a Torá nos diz que ele deixou a sua terra de nascimento, acompanhado de sua esposa, de seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e de todas as almas, né, que ele havia adquirido, ele está falando justamente de todos aqueles que ele já havia conquistado, né, para a crença de um Deus único. Então, nós estamos falando de um homem que já vinha se dedicando ativamente, e esse é o mérito para que ele tenha se tornado de fato patriarca do monoteísmo. Noa não teve esse mérito, apesar dele ter sido responsável pela salvação da humanidade, e ser o patriarca universal da humanidade. Noa não foi proativo no sentido, né, de trazer as pessoas de volta em Teshuvá, de reconhecer a existência de Deus. Nesse sentido, a contribuição de Abraão Avinu foi muito maior, e é por isso que ele é escolhido como patriarca, né, do povo judeu. E essa também é a razão pela qual nós nunca podemos dizer, como nos ensina o Rav Noah, de bendita memória, Rav Noah Weinberger, nós nunca podemos dizer algo do tipo, eu sou assim. Né? É uma expressão que nós comumente ouvimos as pessoas que não têm coragem de fazer mudanças na sua vida e dizer, eu sou assim. Quando você diz que eu sou assim, o que você está dizendo? Você está dizendo que você é, sobretudo, a ideologia do lugar que você nasceu, que você é a cultura e os hábitos do lugar que você nasceu. Mas a nossa alma não é o seu local de nascimento. A nossa alma, a consciência da nossa alma, não é, né, a cultura e as ideologias que estão presentes no lugar onde você nasceu. Foi criado em mim mesmo, na casa dos seus pais. Nós precisamos ouvir, eu insisto mais uma vez nesse ponto, nós precisamos ouvir a voz profunda que existe na alma de cada um de nós. E essa é, como eu disse antes, a inspiração que a Paraxá nos oferece para nós refletirmos sobre esse tema tão delicado que é a nossa busca, né, de sentido existencial, a busca da nossa missão no mundo. Se nós aceitamos essa ideia, né, de que nós somos aquilo que somos, né, eu sou isso aí mesmo, eu não vou mudar muito, não vou mudar nunca, que é algo que a gente vê ser repetido pelos ignorantes, pelos pobres de espírito. Se nós aceitamos essa ideia, eu nunca vou poder dizer para um terrorista aqui em Israel, um terrorista palestino, está entendendo, que ele pode ser algo diferente, que ele tem a possibilidade de fazer uma escolha diferente do que matar judeus, porque ele foi criado numa cultura de violência, no qual ele foi ensinado a odiar o povo judeu, e, portanto, os seus atos refletem, né, esses condicionamentos externos, esses inibidores externos, como eu chamei a atenção antes. Mas a nossa alma não são esses inibidores. A consciência da nossa alma é muito mais elevada, ela se conecta diretamente ao Criador, ela possui um conhecimento acerca da existência muito maior do que aquele conhecimento que nós recebemos do país, da cidade, da família onde nascemos e fomos criados. A essência de nós vivermos orientados por essa alma é justamente a de nós realizarmos aquilo que é a nossa missão divina. A única forma de nós descobrirmos qual é a nossa missão divina, dito de outra forma, é nós ouvirmos a voz da nossa consciência. E ao ouvirmos essa voz, nós vamos nos desinibir desses fatores externos que nos impedem de compreender, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui no mundo. Abraão Avinu teve a coragem de fazer isso, e por isso ele é o pai de tantas nações, por isso ele é o pai do povo judeu. E eu exorto você a ter a coragem de ouvir a voz da sua alma, a consciência da sua alma, porque essa é a única forma de nós reconhecermos qual é a nossa missão de vida, meus amigos. Vai.